tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, irmão do Mateus. Está sentado aqui logo na primeira fila, né? E é um prazer novamente poder colaborar com a nossa associação e falar de um tema muito palpitante, que tenho certeza que preocupa a todos os pais e parentes, que são as complicações cardíacas. São complicações que vão ser divisor de águas, né, entre a evolução dos nossos pacientes. Então, a gente vai falar sobre algumas complicações mais comuns e eu vou tentar reservar um tempo até maior ao final da sessão, para que todos vocês possam tirar as dúvidas e fazer as perguntas aí, muitas perguntas relacionadas a casos pessoais, e também depois, como tem um coffee break, né, fico plenamente à disposição para quem quiser relatar um caso especial, a gente dá a nossa contribuição. A minha contribuição, além da literatura, é ter tido a experiência na família de ter o Mateus com um problema cardíaco, que foi necessário cirurgia cardíaca, e vocês, pais, sabem muito bem de que quem tem um parente com a síndrome de Williams e outras síndromes raras, e quando o parente resolve entender um pouco do assunto, a Ju sabe bem disso, né? Os pais sabem ou a mesma coisa ou mais que os profissionais de saúde, porque tratam-se de doenças raras. Então, nada melhor do que um parente que passou pelo problema, que procura estudar o assunto para ter conhecimento sobre alguns detalhes que os profissionais eventualmente não têm as respostas todas, né? Bom, então, a síndrome de Williams, Boring, na verdade, são dois autores que a descreveram, né, na década de 60, algumas características faciais que o nosso colega odontologista falou muito bem, explicou essas características para vocês. Aqui eu trouxe a foto, né, de quem é o Dr. Williams, né, que é um australiano, escreveu, se não me engano, o João pode me corrigir, em 1962, foi a 1961, Nova Zelândia, isso. Então, ele fez a descrição da síndrome porque observou alguns fatos em comum. O que ele mais observou, a associação seria as características faciais com a presença de uma estenose supraórtica. O que é isso? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. É uma estenose do vaso aórtico, que é o vaso principal que emerge do coração. Ele observou algumas crianças com essas características e mais tarde, já na Europa, um outro autor, Boering, faz a descrição da hipertensão arterial pulmonar. Aí a síndrome passa a ser conhecida como Williams-Boering. O diagnóstico, acho que hoje em dia já está mais claro, mas só para ilustrar, é através do teste de Fish, um teste genético, né, com uma fluorização, né, que a gente chama, né, e que você consegue observar, a doutora Raquel deve ter comentado isso durante a manhã, você consegue detectar a deleção, tá certo, do gene da elastina, que fica no cromossoma 7. E com isso você confirma. Então, aquelas crianças que ainda não têm o diagnóstico, elas têm as características faciais, elas devem ser encaminhadas a esse teste para a confirmação do diagnóstico. E a confirmação é importante porque isso gera um documento por escrito para que o nosso paciente tenha a possibilidade de ter seus direitos, né, assegurados. Bom, então agora vamos entrar na nossa parte propriamente dita, que são as alterações cardiovasculares. Então vejam bem que não são apenas alterações cardíacas, nós temos também alterações vasculares, e elas são muito importantes. O problema principal na síndrome de Williams é a deficiência da elastina, ou seja, do gene que produz a proteína chamada elastina. E se eu tenho menos elastina, podemos chamar de elástico, eu vou ter, então, alguns problemas dentro do meu sistema cardiovascular. Então, vejam vocês que os nossos vasos sanguíneos, eles têm vários componentes. Existem células, existem músculos, chamados de músculo liso,
existe também a elastina. Então, é exatamente a capacidade elástica do vaso que causa o que nós chamamos de capacidade de absorção do volume sanguíneo, né? Nós chamamos isso de complacência, ou seja, o vaso sanguíneo ele é capaz de se dilatar para acumular o sangue e depois, esse elástico, uma vez esticado, ele tende a voltar à sua posição normal. Então, a cada batimento do coração, nós temos artérias se dilatando, recebendo sangue e depois, por essa força elástica, imprimindo força para que o sangue possa ir adiante. Na ausência da elastina, que é o caso da síndrome de Williams, os vasos vão ficar mais rígidos. Então, eles tendem a ficar mais parecidos com tubos rígidos, né? Vamos ao extremo outro, poderíamos exemplificar um tubo rígido como um tubo de encanamento, um tubo, né, de PVC da nossa hidráulica, um tubo que não tem capacidade de se dilatar. Então, vocês já começam a perceber, se eu passo a ter um vaso sanguíneo mais rígido, é natural que a pressão dentro desse vaso seja maior. Por isso que a prevalência de hipertensão arterial é maior nos pacientes com síndrome de Williams. Doença essa muito importante, assintomática, que eu já vou falar já sobre a importância de se aferir a pressão arterial dos pacientes com Williams de forma muito mais regular do que os pacientes comuns. Nosso paciente é diferente. Isso explica, então, essa prevalência de em torno de 50%. Essa estatística que eu trouxe é do Dr. Thomas Collins, que tivemos o prazer, né, Jô, de você trazê-lo em São Paulo há 2 anos atrás. Tive o prazer de conversar um pouco com ele, arranhar um pouco do meu inglês com ele. E o Dr. Thomas Collins, que a Jô trouxe de São Paulo, é a pessoa que, nesse artigo, consegui resumir basicamente o que seria as doenças cardiovasculares da síndrome de Williams. A mais comum de todas, por isso está em negrito, é a estenose supravalvar aórtica. Eu vou mostrar uma imagem de cada uma dessas afecções, para que vocês tenham uma ideia do que seja. E essa estenose supravalvar aórtica, ela é uma obstrução acima da válvula aórtica. Portanto, a doença não está na válvula, está acima da válvula. E qualquer obstrução acima do coração vai gerar um trabalho maior para que o coração possa vencer esta obstrução, gerando consequências graves. Então, é muito comum, eu tenho certeza que aqui provavelmente já tivemos vários pacientes de Williams já operados desta entidade, né, da estenose supravalvar aórtica, dentre eles o Mateus, não é verdade? E que é importante pensarmos nisso, uma vez que algumas crianças que estão em fase de crescimento ainda poderão desenvolver a estenose, mesmo que ainda não tenham sido detectada até o presente momento, tá bom? Eu vou passar um pouco mais rápido e depois eu vou falar especialmente de cada uma delas. Então, o que é mais comum é a estenose supraórtica, além da estenose das artérias pulmonares. Então, vejam vocês que quase metade dos pacientes com síndrome de Williams vão ter essas duas entidades. Depois nós também podemos ter estenose das artérias coronárias, além da aorta e também das artérias renais. Sim, porque a partir do momento que eu não tenho elastina no vaso, a tendência do vaso é ser, aquele local é ser preenchido por fibrose. Então os vasos vão ficando mais rígidos e tendem a obstruir mais cedo do que se poderia esperar. Então, com o passar do tempo, e estamos felizes que cada vez mais estamos vendo os pacientes com síndrome de Williams chegando à 4ª década de vida, à 5ª década de vida, né? Esses pacientes, naturalmente, apenas por serem seres biológicos, têm maior chance de ter hipertensão e aterosclerose, que é uma doença nossa, do nosso mundo ocidental, que é o depósito de gordura nas artérias. Mas se além disso, da idade, da aterosclerose, eu também tenho um vaso sem elástico, a tendência é que todas essas complicações da síndrome de Williams sejam mais precoces do que os pacientes comuns. Bom, agora de forma um pouco mais rara, não tão frequente, temos também algumas patologias, como o prolapso da válvula mitral. Vou mostrar o desenho para que todo mundo possa compreender o que é isso. Comunicação interventricular, que é um buraquinho que aparece no coração, comunicando o coração esquerdo com o coração direito, e também a válvula aórtica bicúspide.
E vejam vocês que a hipertensão acomete 50% dos pacientes. Então, o Matheus já toma o seu remédio de hipertensão há bastante tempo, né, Matheus? Então, hoje, com 38 anos, eu acho que já desde os 30 anos, ele já toma 2 antihipertensivos. Então, vejam como que chega mais cedo a hipertensão para os pacientes com síndrome de Williams. Agora, então, detalhando um pouco mais sobre essas afecções, temos aqui, sempre eu vou trazer um exame do normal para que vocês possam entender o patológico, né? Vejam à direita, a ortografia. A ortografia, eu coloco um catéter dentro do vaso, tá certo? Ó, então, aqui em clarinho é um catéter, tá vendo? A gente tem o catéter dentro do vaso. E aí eu coloco tinta, o contraste é como se fosse uma tinta. E aí vai desenhar o vaso. Então vejam vocês aqui, eu tenho uma aorta de um determinado calibre, muito parecido em toda a sua extensão. O que acontece aqui? Eu tenho a saída da aorta e de repente, logo acima do plano da válvula, porque a válvula é isso que está aqui, ó, tá vendo? Essa meia lua aqui é a válvula aórtica. Então o problema não está na válvula aórtica. O problema está acima da válvula aórtica. Então aqui nós podemos observar um anel, um estreitamento. Isso que é a estenose supraórtica. Então, apesar da válvula estar normal, se o colega cardiologista, o ecocardiografista, não souber o que está procurando, ele não acha, porque ele vai ter que colocar o aparelho dele, né, acima do plano da válvula aórtica. E isso, de fato, aconteceu com o Matheus. Ele fez vários ecocardiogramas em que tinha um fluxo muito alto e o laudo veio normal, várias vezes. Até que um colega resolveu andar com o transdutor um pouco mais para cima e aí ele consegue, enfim, né, descrever que ele tinha uma estenose supraórtica. E na nossa época não tinha associação, então a gente tinha que procurar sozinho na literatura. Então quando você vai na literatura e joga estenose supraórtica, a literatura te joga diretamente para a síndrome de Williams. E aí eu levantei todos os artigos de síndrome de Williams e foram caindo como luva em todos os aspectos relacionados à doença do meu irmão, tá certo? Então, quando o colega cardiologista estiver acompanhando, vocês que já estão orientados, vocês vão dizer, olha, o problema na hora do eco é fora do coração, é acima da válvula aórtica. O colega tem atenção, porque ele pode não procurar adequadamente e não achar o problema. Tá bom? Então, esse é o problema que causa uma obstrução, gente. Então, o coração passa a ter dificuldade de contração. Então, dependendo do grau de obstrução, isso varia em cada paciente, vai ter indicação cirúrgica. Então, esses pacientes, normalmente, que têm estenose supraórtica, caminham para a cirurgia. O que vai se discutir é o momento cirúrgico. Vamos operar ainda muito criança, ou vamos esperar a criança crescer um pouco mais, tá certo? E essa cirurgia, ela pode ser com implante de material protético ou não. E se você coloca um material protético, que não é próprio, né, do ser humano, esse material é um material estranho, e esse material é sede também de colonização bacteriana. Então, pode ser sítio, no caso de endocardite, né, como o colega comentou muito bem. As bactérias da boca podem ficar nesse material no pós-operatório. O que acontece se não tratarmos a estenose supraórtica? O paciente começa a ter 3 sintomas importantes. Ele pode ter dor no peito, a nossa criança pode referir dor no peito quando faz esforço físico. A nossa criança pode referir falta de ar, sobretudo aos esforços físicos, né? Normalmente os sintomas vão aparecer primeiro aos esforços físicos. E a nossa criança pode também desmaiar quando está fazendo atividade física. Então, a criança com Williams reclamou de dor no peito, falta de ar ou de desmaio durante a educação física na escola, pode ser que tenhamos esse problema e tenhamos que intervir, né, cirurgicamente nesse tipo de paciente. A outra doença é a estenose da artéria pulmonar. Então, aqui vocês também podem observar, na artéria pulmonar, nós temos uma obstrução. Vejam como que aqui o vaso tem um calibre, aqui eu tenho obstrução e depois ele volta a ter um calibre melhor novamente. É como se fosse uma ampulheta, né? Vou deixar aqui, obrigado. Então, é como se fosse uma ampulheta. Vocês estão
Então, nesse caso, a hipertensão arterial ela vai acontecer no leito pulmonar, não na aorta. Então, esses pacientes podem ter sobrecarga do coração direito, também pode ter sopro no coração. É uma complicação, mas é uma complicação muito menos grave do que a estenose supraórtica. A estenose supraórtica é a principal alteração de Williams e a mais grave de todas. É aquela que coloca em risco de vida para as nossas crianças, que tem que ser muito bem acompanhada. Então, estenose da artéria pulmonar. Agora vamos falar um pouquinho sobre as artérias coronárias. O que são as artérias coronárias? São vasos que saem da aorta e que vão nutrir o coração. Então aqui também tem um desenho do que seria o normal. Então vejam vocês a aorta aqui, né, com contraste, que é a tinta, e aqui eu tenho a coronária direita, que é esse vaso que sai para a direita, e aqui eu tenho a coronária esquerda. Então vocês vão observar que essa coronária direita tem um determinado calibre, assim como a coronária esquerda. Então é uma arteriografia, né, normal, uma coronariografia normal. Como o paciente tem deficiência de elastina, a tendência do vaso é ficar encurtado, né, mais rígido. O que vai acontecer então com a estenose das artérias coronárias? Observem vocês aqui, ó, vocês conseguem ver aqui na setinha, ó, um filete pretinho aqui de sangue, depois o vaso aumenta de calibre, ó. Então vocês conseguem observar que aqui está estreitado e depois o vaso aumenta. Então nesse caso, mostrando para a gente que o paciente tem uma grave lesão, bem crítica, logo na emergência da artéria coronária. E o que isso vai causar? Falta de sangue no músculo cardíaco. Então nesse caso a criança vai ter a dor no peito. A dor no peito é chamada de angina, e que os idosos costumam relatar, né? Hoje em dia não precisa nem ser idoso para ter angina. Então, os idosos relatam dor no peito, que piora ao esforço e que melhora ao repouso. Então, se a nossa criança eventualmente referir dor no peito, pode ser também estenose da artéria coronária. Ah, mas o meu filho tem um ecocardiograma normal, ele não tem estenose supraórtica, então essa dor no peito não é mais do coração. Não é verdade. Ele pode não ter estenose supraórtica, mas ele pode ter estenose da artéria coronária. E aí ele tem dor no peito, sim, por um problema da síndrome de Williams. Uma outra situação que pode acontecer é a ectasia das artérias coronárias. Vocês observaram que a artéria coronária ela tem um calibre fininho, perfeito? E olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o grau de dilatação da artéria coronária. Aqui é a aorta, né? E aqui a coronária totalmente dilatada, deformada, tá? Isso também pode acontecer na síndrome de Williams. E quando a artéria é totalmente deformada, por que é essa deformação? À medida que você tem pequenos estreitamentos, pelas leis da física, você começa a ter uma dilatação depois da obstrução, chama dilatação pós-estenótica. Então, o sangue começa a entrar ali em redemoinho, e aí começa a dilatar o vaso depois da obstrução. E toda vez que o sangue fica fluindo em redemoinho, ele favorece a formar coágulos, a dar trombos. Então, os nossos pacientes com síndrome de Williams podem ter infarto do miocárdio de uma maneira muito mais precoce do que os pacientes normais. Aqui, então, um outro exemplo, que é a estenose da aorta e das artérias renais. Então, mais uma vez, o calibre normal da aorta, tá bom? E olha o que aconteceu aqui. Temos a aorta e temos aqui um afilamento. Ó. Vocês todos conseguem perceber que este calibre desta aorta é muito menor do que o calibre daqui. Ó. Ou então compare esta aorta descendente com esta aorta aqui. Tá vendo? Então, isso aqui é uma estenose, uma obstrução, né? Um termo mais popular para a estenose. Então, um paciente com a estenose desse tubo principal, que é a aorta, ele vai ter pouca circulação sanguínea para as pernas. Então, a nossa criança com Williams pode ter um crescimento diferenciado, ela pode crescer mais os braços do que as pernas, tá bom? Isso é muito parecido com uma doença chamada coarctação da aorta. Então é aquela criança que tem as pernas pequenininhas e os braços vão crescendo, e é aquela criança que tem dor nas pernas ao esforço físico. Então se a nossa criança, durante o recreio,
sempre reclama de que não consegue brincar com os amigos, porque as pernas doem, e as duas pernas nesse caso, tá certo? Isso tem que ser investigado. Vejam vocês que é muito difícil no exame físico, né, do médico ele ter acesso à aorta. Então, se ele não tiver o conhecimento que as mães e os pais passam a ter quando estudam o síndrome de Williams, eles não vão procurar um exame de imagem, eles não vão pensar na aorta. Então, cabe aos familiares dizerem para o médico: olha, não quero lhe ensinar, mas eu posso contribuir com a minha experiência, porque eu sei que essa síndrome dá estenose na aorta. E se meu filho está com dor na perna quando ele corre, doutor, podemos fazer um exame de imagem? E somente um exame de imagem vai ver que o paciente tem uma obstrução da aorta. Tá bom? Então, dor na perna nas crianças, quando está correndo, sobretudo antes do seu desenvolvimento completo, até os 18 anos, pensar que possa ser também estenose da aorta. E aqui também estenose, estamos falando muito em estenose, porque não é elastina, né? A tendência da elastina é a capacidade do vaso se dilatar. Sem elastina ele vai ficando cada vez mais rígido. Então observe aqui nesse exame de imagem a estenose das artérias renais. As artérias renais são artérias que saem da aorta e vão nutrir os rins. Então aqui eu tenho a aorta no meio, tá bom? E aqui eu tenho a artéria renal, ó, saindo de um lado, à esquerda, e aqui à direita. Olha aqui, gente, essa obstrução. Fica até difícil de vocês conseguirem ver a imagem branca, que no caso aqui a tinta está de cor branca, né? O contraste aqui está branco, para que vocês vejam o vaso. Então, olha o calibre aqui desta artéria renal e olha a obstrução que o paciente tem, tá certo? Aqui não dá nem para ver, né? Só se chegar perto. A impressão que dá é que existem dois vasos separados, né? Mas a gente sabe que está passando um filete de sangue por aqui, entrando dentro dessa artéria renal. E o que acontece se eu tiver isquemia renal? O que acontece se faltar sangue dentro do rim? Existe um mecanismo que o rim vai entender que está chegando pouco sangue, então ele entende na cabeça dele de que a pressão está baixa. Ele acha que está chegando pouco sangue porque a pressão está baixa. Não está, está só obstruído. Então ele tem mecanismos de retenção de sal e água. E ele vai fazer com que a pressão aumente. Então, uma das causas de hipertensão da síndrome de Williams não é apenas os vasos que estão mais rígidos, é também a possibilidade de ser estenose das artérias renais. Então, todo paciente com síndrome de Williams que for hipertenso tem que fazer um exame que nós chamamos de Doppler das artérias renais, para avaliar se não tem obstrução nas artérias renais. Porque este tipo de hipertensão é reversível, é curável. Isso aqui é curável. Hoje em dia, você pode submeter um paciente ao implante de uma mola chamada stent e desobstruir essas artérias renais. E todas essas imagens que eu estou trazendo para vocês são todas imagens reais de pacientes com síndrome de Williams. Então, paciente hipertenso com síndrome de Williams pediu ao doutor para que possa fazer um Doppler das artérias renais, né, que é um ultrassom que a gente vê esse tipo de obstrução. E com isso, às vezes, fazer a detecção precoce da obstrução das artérias renais. Tá? E uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês é que a experiência com síndrome de Williams ainda é pequena. Nós estamos basicamente há quase 55, 60 anos da descrição. Estamos acumulando experiência. Esse artigo de Thomas Collins tem 5 anos, é de 2013. Então, não temos como dar alta para os nossos pacientes. Mesmo que os nossos pacientes com síndrome de Williams sejam adultos, mas o meu filho já chegou à idade adulta, ele já cresceu, ele já tem 25, ele já tem 28 anos. E o meu filho já fez eco, não tem nenhuma obstrução, ele não é hipertenso, então eu não preciso investigar mais. Não é verdade. Né? Nosso querido irmão, com 30 anos, abre um quadro de diarreia e que ninguém, nem o irmão dele, que é médico, pensou em diverticulite, porque não é idade de ter doença diverticular, tá certo? Até porque a diverticulite não dá diarreia, dá prisão de ventre. E não é que era diverticulite? Não é isso? Então, diverticulite, aí teve que operar, tá certo? E recuperou muito bem. Então, foi uma surpresa para a gente. Doença diverticular
em síndrome de Williams com 30 anos de idade. Então a gente vai conhecendo a síndrome de Williams com o passar do tempo. Então, não é para dar alta, o cardiologista jamais pode dar alta para um paciente com síndrome de Williams. Ele tem que rever o paciente frequentemente, nem que seja para medir a pressão arterial dele. Tá bom? Então, síndrome de Williams, né, é igual o médico que trata do câncer, né, um oncologista. Mas, doutor, eu tenho 10 anos, o câncer nunca mais voltou, você não vai me dar alta? Não, todo ano você vem me visitar aqui. Tá certo? Estamos ainda aprendendo a lidar com a doença. Então, é muito importante o conhecimento que vocês passam a ter, seja nessas reuniões, né, de associações, sejam pelas informações que tem no site, graças a Ju, que temos um site bastante elucidativo, né, da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, sites internacionais que eu recomendo, nós temos o site americano, nós temos sites europeus, né, sobre síndrome de Williams, né, todos os links possíveis estão lá no site da Associação Brasileira. Então, vocês tendo conhecimento, gente, é vocês que têm que levar esse conhecimento, seja para o médico, seja para o professor, seja para o diretor da escola, né? Como a Jo fez, né? Foi lá ensinar o diretor de que a Jéssica tinha uma audição acima, né, do normal, uma hiperacusia, e ela conseguiu bloquear o sinal do recreio na escola da Jéssica, né? Então, é o conhecimento que o pai e a mãe têm, que ela consegue, que vocês vão conseguir lá na frente, orientar o médico. Então, não esperem do profissional da saúde, gente, que eles conheçam isso, tá certo? Porque eles estão mais treinados a lidar com as patologias mais comuns que acontecem em patologia. Tá bom? O geneticista é diferente. O geneticista, ele bate o olho e ele faz o diagnóstico. Mas não é o geneticista que vai acompanhar nossas crianças. Vai ser o odontologista, vai ser o cardiologista, o pediatra, vai ser o urologista, né? E esses profissionais, eles lidam com as doenças mais comuns, tá bom? Então é muito importante que tenhamos o conhecimento para a gente ajudar o médico. Na verdade, o tratamento tem que ser uma parceria, né? O parente informando ao profissional daquilo que conhece, que pode vir a ter. Uma outra patologia, então, é o prolapso de válvula mitral. O que é o prolapso de válvula mitral? É a válvula que ela fica um pouco mole demais, quer dizer, é como se ela tivesse assim, muito pano do tamanho do corpo, né? Muito vestido para pouco corpo. Então, a válvula fica balançando demais, está sobrando tecido. Então, quando o coração contrai, a válvula mitral, ela fica abaulada. E nesse sentido, ela pode permitir aqui, quando ela é abaulada, um vazamentozinho. Então, dá um sopro. Então, o nosso paciente com síndrome de Williams, ele pode ter sopro de várias origens, certo? Uma delas é o prolapso da válvula mitral. Que é uma entidade benigna, não é uma entidade que vai preocupar muito a todos nós. Comunicação interventricular é uma outra situação em que a gente passa a ter um orifício. Observe aqui, um orifício no septo interventricular. Então nós temos o coração esquerdo e o coração direito. O coração direito joga sangue lá para o pulmão. E o coração esquerdo joga sangue para todo o corpo. Então, se eu tiver aqui um buraquinho no meio, eu passo a ter um fluxo que passa de um lado para outro. E isso também pode dar sopro. Então, o sopro no paciente com síndrome de Williams pode ser de várias causas diferentes. E eu preciso saber que isso existe, porque se o colega não procurar, que nós chamamos de CIV, né, comunicação interventricular, se ele não estiver procurando, ele não acha, porque isso é difícil. Você tem que colocar o transdutor do ecocardiograma e ficar procurando em todo o septo com muita atenção. O computador hoje em dia ele é colorido, né? Então você consegue ligar uma luzinha para que ele possa ver onde está vazando. Ou seja, se você fizer um eco normal, o médico vai passar batido por aquilo ali, não vai prestar atenção. Então tem que ser uma coisa direcionada. Na hora do pedido, doutor, o eco nesse caso é para pesquisar se tem comunicação interventricular. Aí ele vai olhar com um pouco mais de atenção o septo. Já vi inúmeros casos de CIV em que o septo, o colega não tinha achado previamente essa patologia. Uma outra alteração também descrita é a válvula aórtica bicúspide. A válvula bicúspide, vocês podem observar que a válvula aórtica ela tem 3 folhas, tá?
Então nós temos aqui, ó, podemos ver, aqui ó, uma folha aqui, uma linha, uma outra linha, e aqui uma terceira linha. De repente, aqui embaixo, uma linha foi fundida na outra. Então, com isso, o paciente passa a ter uma estenose da válvula aórtica, ela não se abre direito. Então, a válvula aórtica, ela pode também estar doente na síndrome de Williams. E o paciente pode ter as duas coisas. Ele pode ter estenose da válvula aórtica e estenose supraórtica. Então, o médico precisa, durante o ecocardiograma, quantificar o quanto daquele sopro é da estenose supraórtica e o quanto que é da válvula. Então, às vezes é difícil e ele precisa ser informado sobre isso, tá certo? Bom, então, eu passei todas as principais patologias para vocês, e aí eu gostaria agora, realmente, de poder interagir com o público, tentar responder o máximo de perguntas possíveis, aquilo que não couber, nós vamos discutir no coffee break, e aquilo que não couber, farei também, como diz o Pablo, a resposta direitinho. Mas acho que dá para atender a todos vocês. Vamos lá. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. O Arthur tem 18 anos e eu sempre soube que a estenose apareceria no nascimento. E agora, com a doutora Raquel Boia contigo, pode aparecer em qualquer época da vida? Em qualquer fase do crescimento, tá? Realmente vai ser muito difícil de aparecer estenose depois dos 21 anos. O Arthur ainda vai crescer um pouquinho, tá certo? Realmente, depois que se fecha o crescimento, as estenoses, elas tendem a não aparecer mais. Mas, quando eu digo que a alta não existe em cardiologia, é para que você continue pesquisando outras coisas, como hipertensão arterial, etc. Mas, realmente, depois de 21 anos, a estenose supraórtica, a tendência dela, uma vez não instalada, é ela não aparecer. A outra pergunta que eu faço é se foi buscado ativamente. O colega fez o eco procurando a estenose supraórtica, porque uma coisa, né, o Matheus fez vários ecos que, com estenose supraórtica, não vinha o laudo descritivo corretamente. É para procurar, e não foi encontrado. Não, depois de 21 anos é muito pouco provável. Quando a gente fala em a alta não existe, vai ser para você procurar as outras afecções, como hipertensão arterial, certo? Mas realmente o Arthur se aproxima de uma fase de maior segurança de não ter mais a estenose supraórtica. O que eu quero dizer é que tem crianças que não têm, com 6, 8, 9 anos, e que durante o crescimento passa a ter. Então, cuidado, não no caso do Arthur, mas com as criancinhas mais jovens, que já fez um eco, não precisa fazer outro. Até 21 anos, esse eco tem que ser bem regular. Sim, prolapso de válvula mitral sim, alguns não, por exemplo, comunicação interventricular não, tá certo? Se você não nasceu com a CIV, você não vai desenvolver. Mas o prolapso pode aparecer com o passar do tempo, tá? Porque o prolapso é uma falha da válvula. Então, se amanhã você fica hipertenso, a hipertensão facilita que esse prolapso, que antes era adormecido, que ele agora apareça. Tá bom? Doutor Bruno, o Matheus, quando teve se submeteu à cirurgia supravalvar, ele teve que fazê-lo com o peito aberto. A pergunta é no sentido que se hoje a medicina evoluiu a ponto de ter um outro tipo de incisão que não fosse tão agressivo. Para esse caso ainda não. Esse caso continua sendo peito aberto para 100% dos pacientes. Existe hoje, quando a doença é na válvula, não supraórtica, mas quando é na válvula, vocês viram ali, válvula bicúspide, quando o paciente é idoso, tá certo? Aí hoje em dia você já deve ter ouvido falar que se pode implantar prótese da válvula aórtica, mas não é para os pacientes com isso. Então, tendo que operar, todos com peito aberto mesmo, cirurgia convencional, tá certo? E sem medo da cirurgia, porque quem tem que ter medo da cirurgia é quem vai ser operado idoso. Criança, normalmente, costuma evoluir bem melhor, né? Não há outras doenças associadas. Tá? Então, tendo a indicação cirúrgica, gente, coloque na balança, porque às vezes acontece isso. O doutor quer operar, mas eu estou com medo. Gente, olha na balança o risco de não operar versus o risco de operar. Tá? O risco de operar é muito menor. Porque essa cirurgia não acontece em qualquer lugar, certo? É uma cirurgia normalmente em grandes centros de alta complexidade.
Então, tendo a indicação, não vamos tampar o sol com a peneira. Vamos operar e no momento correto, tá certo? Não podemos protelar, porque aí as consequências são irreversíveis. Eu tenho que operar enquanto o meu coração está forte. Se eu operar a aorta depois que o coração ficou fraco, eu perdi o momento ideal da cirurgia. Tá? É a tríade que eu falei: falta de ar, dor no peito e desmaio, tá certo? Também. O Matheus, por exemplo, ele relatou pra gente dor no peito quando jogava basquete. Tudo começou ali, dor no peito quando jogava basquete. Ele chegou em casa um dia falando isso. Os ecocardiogramas, naquela época, vinham todos normais, porque o colega não colocava o transdutor acima da válvula aórtica, colocava o transdutor na válvula aórtica. Então tinha lá um fluxo aumentado, mas ele falou assim: a válvula aórtica do Matheus é normal. E aí trocamos de médico, um outro resolveu colocar acima e viu que a estenose era supraórtica. E aí eu fazia medicina no terceiro ano, é uma fase que a gente não tinha conhecimento nenhum. Hoje vocês têm essa associação. Imagina na época da Jo, quando começou, não é isso? Não sabia nada. Então, eu era acadêmico. E aí quando eu vi um laudo de estenose supraórtica, eu não tinha nem internet. Eu tive que vir na biblioteca de medicina, ao lado da Santa Casa, colocar lá as palavras-chave, e aí começou a sair um monte de artigo. Aí quando saiu um artigo atrás do outro, depois eu peguei aqueles 30 artigos e dei na mão da Jo, lembra? Vários artigos. Aí encaixou tudo como uma luva. Tá certo? Tem mais uma perguntinha aqui atrás. Doutor, eu tenho válvula bicúspide, eu tenho uma prótese, eu sou o tio do Arthur. Eles só foram descobrir isso comigo quando eu fiz o meu segundo exame, com 23 anos, periódico no trabalho. O ideal, então, é sempre investigar, independente da idade, quem tem síndrome. Eu já operei depois de velho, mas eu tenho a válvula bicúspide, a aorta e tal, não sei o quê. Então, o Arthur, por eu já ter, não tem chance de ter também. Não teria relação diretamente com você, apesar do parentesco. Mas, o que a gente chama a atenção é isso, quer dizer, eu não sei o exame clínico do Arthur, se ele tem algum sopro ou não, tem que ser normal. Para você ficar tranquilo, mãe, você tem que, além de ter 21 anos, tem que ter um exame sem sopro nenhum. Porque se você tiver um soprinho no coração e o eco está normal, provavelmente o eco está errado. Tem que achar a causa do sopro, não é para ter sopro nenhum, tá certo? Agora, realmente, o Arthur nasceu com válvula bicúspide ou ele não nasceu. Se ele não nasceu, ele não vai ter. Você nasceu com a válvula bicúspide. Mas só descobriram depois, com 23 anos. Esse é o nosso problema, o diagnóstico tardio, a demora, tá certo? Por isso que eu falo aqui, é muito importante, pai e mãe que tenham conhecimento a partir de hoje, na hora de cobrar o cardiologista, olha, pode até tirar foto depois, eu posso disponibilizar. Doutor, eu quero que você pesquise essa lista no ecocardiograma. Porque um colega que vai fazer um ecocardiograma de rotina, talvez ele faça 15 ecos de manhã, 15 ecos à tarde, ele talvez não tenha uma atenção especial para problemas específicos. Então, se você vem com a recomendação específica, doutor, a válvula do meu filho é bicúspide ou não? Só essa interrogação faz o colega olhar com mais atenção o caso.